Olá, 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 galerinha da minha linda e maravilhosa internet, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia com mais um programa incrível, com mais um elenco maravilhoso e gostosinho aqui para vocês. Vamos dar um oi aqui para a galera. Oi, Fi. Oi, cheguei, tudo bem? Oi, Gré. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. E para você que gosta de guinagem, oi, Gui. Olá, tudo O bem? quê, mulher? Rimava com o nome, achei legal. Esse vai ter que ser episódio proibidão. Gente, eu gostei, eu me identifico com isso, viu? Eu me identifico muito, só pra constar. Olha só, Olha, Revelações bombásticas. tá todo mundo cancelado agora. Vixe. Gente, nessas 2 semanas de BBB, trouxeram à tona a discussão sobre o cancelamento, né? E nesse episódio de hoje, que você escuta neste exato momento, vamos falar sobre a cultura do cancelamento, é claro, né? Sobre canceladores, sobre os cancelados e tudo mais. Lembrando que cultura do cancelamento foi o termo eleito de 2019, olha só. Olha. Então, vamos falar sobre isso. E assim, galera, se vocês não quiserem ser cancelados na internet, antes de vocês colocarem a sua opinião sobre o que a gente está falando, pare e pensa se Lumena aprovaria. Exatamente. Ok. Exatamente. Manda sua carta pedindo a permissão, outorgada, com cartório, tudo isso tem que ser visto, gente. Por favor, gente, autentifica, beleza? E eu queria saber de vocês, se vocês já foram canceladas ou se vocês têm medo do cancelamento. Podemos começar assim, né? Lindo e maravilhoso. Ainda não fomos, né, cancelada, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Meninas já estão canceladas? Mas eu já fui taxado de Lumena, já. olha, nossa. Uma vez eu fui corrigir uma pessoa e aí ela falou: não é assim que faz, não. Aí ela te corrigiu. Aí ela me corrigiu. Aí a pessoa que tava reclamando que você cancelou ela te cancelou. É, gata, o loop é esse. É complicado, gente. Não, assim, falar em cancelamento, pegando o Big Brother como espelho, até na nossa conversa anterior, na nossa reuniãozinha de pauta, eu acho que tem. Eu acho que eu posso me espelhar um pouco em relação a bullying, assim, que bullying é um cancelamento, né, gente? De alguma forma você está sendo cancelado ali. Então eu acho que tem muita gente nesse Big Brother que está vindo com essa memória de bullying, sei lá, de tempos do colégio e tal, e aí se vê um pouco nessa cultura do cancelamento. Na verdade, acho que ela sempre existiu, só que agora ela tem nome, né? Sim. O Greta estava até me explicando, na verdade, de onde surgiu esse termo cancelado, né? Então, o cancelado é um meme. É só um meme. Surgiu Que surgiu como um no meme Twitter. apenas. Era uma brincadeira que as pessoas estavam fazendo na internet e que tomou proporções Absurdas e absurdas. reais, né? Mas que surgiu também da militância, né? Porque, Surgiu de uma militância. É um meme. se eu não me engano, era alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E aí. Então, a primeira vez que eu vi foi com a Anitta. Lembra que teve os Anitta is Over Party? Teve acho que uns 4 Anitta is Over. Mas aí o termo já estava ganhando forma. Já. Então, aí o termo já explodiu. Porque, Acho que foi o estopim, né? o que eu lembro que eu acompanhei, assim, porque eu sempre tive muito problema com a cultura do cancelamento, sempre comprei muitas brigas por conta disso. Inclusive, fui muito cancelado por comprar brigas contra a cultura do cancelamento, que eu acho ela problemática, apesar de necessária, às vezes eu acho ela problemática. E aí eu lembro quando aconteceu uma situação e aí jogaram tal, de cancela isso, sabe? Que era alguma coisa relacionada ao meio ambiente, eu não lembro exatamente o que era. E aí esse termo cancela isso se tornou viral e aí começou a ir para esse âmbito dos famosos. Que era até inteligente na época, que era trazer então essa voz às minorias, né? Da espaço de fala para as pessoas que não eram escutadas. Então, cancelava alguma coisa, abria espaço para debater sobre aquilo e para as pessoas que vivenciam isso falar sobre aquilo. Mas aí isso foi se banalizando de uma forma tão grande que me incomoda muito, gente.
O problema é a banalização, né? E aí eu só fico com um pouco de medo de a gente ficar com receio de levantar as pautas com medo de ser uma Lumena, né? Só que as pautas, elas necessitam ser levantadas. É claro que não a todo instante, sei lá, mas em alguns momentos você tem que levantar assim, as pautas das minorias, né? E aí o meu Então você medo acha que falta dessa... moderação? Desculpa. Você acha que falta moderação? Eu acho que falta moderação, e até a gente estava assistindo um vídeo da Lorelai, que ela fala sobre isso, uma coisa que é verdade, falta verdade na motivação, Ah, sim. né? Porque às vezes as pessoas querem corrigir apenas para se sentirem mais inteligentes do que as outras, e não, na verdade, com o objetivo de E realmente não existe conteúdo na correção, não né? existe conteúdo, né? Não, na verdade, de melhorar, porque você tem que corrigir uma pessoa com A vontade de... pessoa termina a correção no você está errado, ponto final. Ela não entrega o porquê, ela não entrega motivo, ela não entrega nada mais além da superficialidade da correção, né? É o Exato, e aí famoso, esse é o problema, né? Você quer só se sentir melhor. Você não é, está fazendo de verdade a correção, né? é o Sim. famoso linchamento online, né? As E pessoas elas linchamento querem online. linchar e não resolver problemas. Assim, porque assim, a gente vai até fazer um episódio sobre isso, sobre desconstrução, como nós nos desconstruímos. Mas assim, ninguém nasce com todos os conhecimentos. Uhum. E a Certo. gente tem que, assim, se a pessoa erra, a gente tem que dar o direito de ela poder E melhorar. não apenas a gente não nasce com conhecimento, a gente é inserido numa Numa sociedade, sociedade exato. e tudo que a gente conhece sobre o mundo é construído por esta sociedade, não por nós mesmos. Exato, A exatamente. gente só vai construir quando a gente tiver noção das coisas, quando a gente tiver uma conexão maior com a realidade. Ó, Sim. Inês Brasil nunca esteve tão certa quando ela fala que nós somos o negócio de nós mesmos. Olha, É verdade. Mas É, é porque é isso, né? Tipo, então a gente tem que dar o direito assim, não tem que dar o direito, mas a pessoa tem o direito de errar. Aí se ela Sim. erra, você aponta e aí ela tem o direito e tem o dever de melhorar. Se ela uhum. não melhora, aí sim eu acho que é uma pessoa que não tá afim de melhorar e você não tem por que ficar discutindo com ela, né? Não Uhum. sei. É o que eu penso um pouco assim. Mas o que tá acontecendo é que a pessoa já erra da primeira vez. E aí ninguém nem dá o direito de tentar conversar com ela e falar, você não presta e tchau. Sim, com certeza. Eu queria jogar dois exemplos aqui e talvez assim para vocês comentarem e dizer o que acham, né? Tava vendo um vídeo de um rapaz americano que trabalhava numa empresa dessas que faz serviços de manutenção na rua, terminou o expediente dele, ele entrou no carro da empresa, que tinha o logotipo da empresa, e começou a estralar os dedos pelo lado de fora. E nisso parou alguém no semáforo e viu ele estralando os dedos pelo lado de fora do carro da empresa, xingou ele de nazista, de uma série de coisas, ele não entendeu nada. Quando ele chegou na casa dele, ele viu que tinha fotos da mão dele para fora, onde tinha o logotipo do carro da empresa, falando que aquilo era uma apologia ao nazismo, à supremacia branca, enfim. Eu sei que ele foi demitido da empresa, a empresa teve que se pronunciar na internet dizendo que era anti-práticas racistas, nazistas e coisas do tipo, e ele nunca mais conseguiu um emprego e ele nem sabe o que ele fez. Né? Então, Porque para ele não estava fazendo nada de errado, ele simplesmente estava cansado, colocou o braço para fora do carro e ficou lá estralando os dedos, assim, sem saber o que era. sim. É o Então, que a Lorelai fala, que às vezes as pessoas ficam procurando algum motivo para cancelar alguém. Então, Uhum. vai ver que ele ficou de frente com alguém que estava querendo algum motivo para cancelar alguém, né? E aí cancelou ele, né? Assim. exatamente, agora perdeu o emprego e não consegue mais trabalho, porque nenhuma empresa quer se associar a uma pessoa assim. Então, isso tem é predatório, né? Isso aí você vai no motivo de interpretação errada, né? Até, porque teve uma Sim. interpretação Uhum. errada dos acontecimentos, que aí é pior ainda, né? Porque você. Mas aí, de novo, a gente cai no negócio da superficialidade, porque foi uma pessoa que viu uma coisa, que ela interpretou de uma forma e não se aprofundou nisso. Ela não foi saber o que estava acontecendo. Sim, Ela Exatamente. simplesmente viu uma coisa e falou: Ah, tirei essa conclusão. exato. Né? Não houve uma aproximação da pessoa com a realidade que estava ali. Sim. Né? Exatamente, exatamente. Foi realmente apontar alguém como culpado sem saber de nada, né? Sem prova, sem nada. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é quando alguém é cancelado porque encontraram lá no baú da internet, de repente, uma colocação de anos atrás da pessoa em que ela, sei lá, teoricamente tinha uma opinião polêmica
sobre algum assunto. E Ai, aí, gente, isso é tão desnecessário, né? e aí, gente, vocês acham que as pessoas, o tempo passa, as pessoas melhoram, ou se Com reconstroem, ou certeza. mudam de opinião, e talvez às vezes não se dá a possibilidade, né? Não, com certeza. Gente, Sabe- vocês sabem aquele programa? Eu já falei desse programa várias vezes aqui, eu vou repetir. O da Kátia e da Trixie. Sim. Sim. Então, a Kátia falou uma coisa assim que eu achei. Explicou tudo, sabe? Que ela falou: se você não tem vergonha do que você fez ano passado, você não tá fazendo nenhum progresso. Nossa Senhora, é Você Nossa, verdade. entendeu? Se você não tem vergonha do que você foi ontem, você não tá fazendo progresso, amor. uau. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar pro agora e pra frente. É o que dá pra fazer. A gente corrige erros do passado agora, não tem como voltar no tempo. Não. Então a gente corrige hoje. A gente corrige hoje, a gente corrige amanhã, a gente vai corrigir depois da manhã, a gente vai continuar corrigindo ano que vem, mês que vem e etc. É E daqui abre pra espaço, frente. e abre espaço para novos erros também, né? Exatamente. Sabe que muito louco que quando começou o BBB, uma das brigas que eu comprei foi a da Cospe Gato, né? Que ela tava sendo cancelada na internet. Hum, E aí, nossa, todo mundo falando não sei o quê. E eu defendi, porque eu não sabia dessa polêmica dela, não conhecia, nem sabia quem era VTube na fila do pão. E aí eu fui pesquisar sobre o fato dela estar sendo cancelada, e era porque em 2015, uma menina com 15 anos, com puta pressão dos pais para criar conteúdo pra internet, para trabalhar com isso, cuspiu na boca de um gato, e aí tava todo mundo querendo tirar ela na primeira semana, porque em 2015. E isso para mim é assustador, porque É parece que assustador. Você não tem chance de recuperação, e você, de pensar você não tem diferente. idade pra errar, tá ligado? Também, ainda tinha esse agravante. É o É, caso do James Gunn, né? Que encontraram ele. James Gunn, não? Não O sei. diretor do Guardiões. Sim, foi. E encontraram uns tweets dele de 10 a 15 anos atrás, Fazendo fazendo piada sobre piadas. pedofilia. Exato, né? E aí a Disney teve que mandar ele embora, porque. E aí ele falou, gente, eu errei lá atrás, eu não penso mais assim. Só que aí que foram ver quem que achou esses tweets deles. Ele, na verdade, estava fazendo campanha contra o Trump, e aí foi pessoas pró-Trump que foram lá atrás buscar esses tweets dele para poder prejudicar ele, porque ele era contra o Trump, e aí as pessoas que são fervorosas para militar quase acabaram com a carreira dele por causa de um cara oposto, né? De um cara contra a militância, né? Praticamente, né? Sim, Porque ele usou a própria militância para agir contra a militância. sim. E eu acho que é isso o ponto do a cultura do cancelamento. Exato. Porque a cultura do cancelamento nada mais é do que pessoas corrigindo pessoas no looping infinito. E uma cancelando a outra porque tá cancelando a outra, porque tá cancelando a outra, porque tá cancelando a outra, porque tá cancelando a outra. que E é, esse é o loop. que é o que acontece no Big Brother, assim, e o que é assustador no Big Brother, porque o Big Brother é só um reflexo de como a internet funciona. Não sei se vocês viram os stories da Anitta falando sobre a opinião dela sobre o jogo. Vocês chegaram a ver? Eu vi um ou dois só, que ela Não Que ela, vi. criticando, né? ela fala assim que ela não tá assistindo, ela não estava assistindo, depois ela resolveu assistir um pouco, no caso do Lucas, e aí ela fala tipo como é assustador que a internet está assustada com o que ela faz. Porque assim que começou o jogo, a internet cancelou a Juliette. Na Exato. hora que a casa cancelou a Juliette, a internet falou que. E aí a internet criou um monstro do Lucas, cancelou o Lucas, queria o Lucas fosse expulso da casa. A casa cancelou o Lucas, a internet. E ela até falou assim, sem querer passar pano, longe disso, porque todo mundo tá vendo aí o quanto Carol tá super escroto, não sei o quê, mas tecnicamente o que estão fazendo com a Carol também é fruto dessa cultura do cancelamento, sabe? Então, Perfeito. tipo, é só um reflexo de como a internet é. Ela precisa de uma desculpa. Se a casa não cancelasse a Juliette, ou se a casa não cancelasse o Lucas, nenhum dos dois ia estar sendo querido hoje aqui fora. Ia estar sendo cancelado até agora, entendeu? É que eu acho também que tem muito reflexo do que foi o ano passado, né? Porque aí sempre Sim. surgiram os escrotos ano passado, né? E aí esse ano todo mundo falou, vou arrasar lá, né?
Porque é isso mesmo, porque as pessoas quiseram, e é o que eu acho que está acontecendo. Está acontecendo um cancelamento superficial. Não está uma coisa real, né? As pessoas não estão falando de verdade, corrigindo. Porque até pensando, o que a Lumena fez lá na primeira vez que ela corrigiu os meninos, ela fez certo, ela agiu certo, né? Que os meninos se vestiram Tinha de... sentido no que Tinha ela tava sentido, falando, né? Tinha Só que o problema é que ela exagerou, ela ficou pesando, ela aproveitou aquilo e quis martelar aquilo o tempo inteiro, né? Mas fazia sentido a primeira vez que ela corrigiu os meninos lá, que eles estavam debochando de travestis, né? Sim. Então, tipo, aquela primeira coisa, só que aí depois passou a ser real, porque os meninos tinham até, acho que se desculpado, né? Eles tinham falado, putz, erramos, não sei o quê, e ela quis ficar ainda martelando em só cima que aí o que daquilo, né? aconteceu foi aquilo que tem uma imagem circulando dela apontando o dedo, né? Exato, sim. E aí Não eu acho que coloque ações inexistentes em nossa relação. então, ela tá nesse superficialismo do palavreado difícil, né? Ela acha que falando difícil, ela tem mais propriedade na correção dos outros, né? Sim, Ela sim. se colocou naquele negócio de eu tenho motivo, razão e conhecimento Lugar de suficiente da fala. causa, exatamente, o lugar de fala. Esse negócio aí também é perigosíssimo. Eu tenho esse lugar e eu posso apontar o dedo para vocês e corrigir vocês, porque a causa é minha, Sim. né? A causa é minha, eu posso falar, eu posso corrigir, eu posso, etc. Quando na verdade o discurso acaba né, não descendo muito a camada, né? Não tem para onde descer. Tem muito isso, porque a Lumena, por exemplo, ela não tá ouvindo a luta do Lucas, por exemplo, né? Ela só quer apontar o conhecimento dela e não tá nem disposta, e até a classe... É isso que você falou agora. Né? A pessoa está mais preocupada em mostrar o conhecimento dela do que realmente ajudar alguma coisa. Exatamente, né? Tipo, porque o Lucas tem uma outra vida, uma outra luta. E aí ela tem as lutas dela, também tem as lutas dela, né? Só que ela não tá interessada em ouvir o que o Lucas tem para falar. Então, tipo, é isso que eu acho que é um pouco o problema, né? Exatamente, ela não está interessada em ouvir, ela está interessada em Em dizer. dizer. Né? E a gente muitas vezes está assim na internet, né? As pessoas estão mais interessadas em falar porque eu sei, porque eu tenho lugar de fala, porque isso aqui, do que ouvir a outra pessoa o que ela tem para falar, né? E aí a gente tem um problema muito grande, que é o seguinte: a gente está preocupado em opiniões. Você entendeu? Todo mundo tem o direito à sua opinião. E as pessoas estão descreditando realidade, fato e qualquer outra coisa em cima das opiniões. A minha opinião é soberana à realidade dos fatos. Então, o meu conhecimento, o que eu compreendo, a minha ciência, o meu tato sobre essa realidade é muito mais importante do que a realidade em si. Eu fico pensando o quanto é triste pensar em que momento da história e do avanço da internet, que deveria ser algo positivo, a luta por inclusão se tornou uma disputa de conhecimento, sabe? Porque a gente fala da militância, falha hoje, mas não pensando que toda militância é falha, mas que a militância de internet, questão de internet e posicionamento de falas difíceis é falha, enquanto, como a Lorelai mesmo fala, tem militantes de verdade ali lutando por inclusões, por ONGs, por projetos, literalmente dando a cara a tapa para incluir mais pessoas. E aí a internet que deveria deveria facilitar esse caminho, que facilitou, de certa forma, tornou todas essas pautas tão vazias. Então, o problema é esse mesmo, né? E é quando você vê, tipo, o Big Brother, cara, colocaram metade do elenco negro e essas pautas se tornaram tão vazias, tão superficiais. Eu acho que começou a se corromper quando começou a ter chuva de like, né? Porque se você postar um comentário militando, ah lá que legal, a pessoa é super militudo, vamos dar 1 milhão de likes para ela. Mas você não sabe se a pessoa, sei lá, ela acredita naquilo de verdade, né? Se ela só postou comentários por cima, assim, e quão ela tá envolvida mesmo com uma militância de verdade, né? Quão ela tá envolvida em querer melhorar a causa, né? Nossa, esse negócio da chuva de likes é poderoso, assim. Eu não me importava com like, assim. Eu lembro, hoje o Facebook me lembra
de fotos antigas que eu postava, e eu falava, nossa, eu tive uma puta visualização com essa foto aqui, e eu vou ver, tem 3 curtidas. O que hoje, pra mim, me deixa agoniado. Falo assim, caraca, eu não cheguei em 30. Caraca, eu não cheguei em 50. E eu fico assim, em que momento também isso se tornou importante pra mim, uma coisa que não era, mas é pregado, né? Sim, sim. Mas. E aí uma coisa, na verdade, que eu vejo muitas pessoas que eu sigo no Twitter é que assim, os aliados podem vir de qualquer lugar, né? E aí, às vezes, alguém que é do seu grupo não é seu aliado, né? A tia Má falou uma coisa que é real. Ela tava falando isso sobre, né, negritude e tal, então ela falou que quando ela entrou na militância da causa negra, uma pessoa falou pra ela que nem todo negro é seu aliado e nem todo branco é seu inimigo, Sim. entendeu? E isso vale pra todos, pros LGBT e tal. Exato. Nem todo LGBT é seu aliado e nem todo Exatamente, hétero é seu inimigo, né? Então, exatamente. Só que aí eu tenho um contraponto que é o seguinte, uma frase que o Brian fala na primeira temporada de Queer as Folk. Quem não viu essa série, gente, faz favor, vai assistir. Que ele fala, os que não te odeiam na sua cara te odeiam pelas costas. Uau. E aí, esse é o contraponto do negócio que a Tia Má falou, que nem todo preto é seu amigo, nem todo preto é seu aliado, nem todo branco é seu inimigo. Só que aí, em contraponto, vem esse negócio de quem não te odeia na sua cara te odeia pelas costas. E eu acho que os dois são muito real, sabe? Porque em qualquer momento, a gente viu isso em 2018, a pessoa que você acha que tá comprando a sua luta, que tá comprando a sua causa, ela vai virar se o privilégio dela for atingido por isso, entendeu? Perfeito. Ela vai virar Perfeito. contra você se o privilégio dela for afetado de alguma forma, se os ganhos dela forem afetados por uma militância ou por alguma coisa contrária, entendeu? Essa capacidade de tornar, de virar de jogo, de virar de time, de trocar de lado, se tornou muito mais fácil, tangível e visualizável por causa disso. A gente consegue enxergar melhor como é que as pessoas vão funcionar desse jeito por causa da internet, por causa desse negócio da superficialidade da militância, por causa da rapidez da busca pelo like, da rapidez da busca de conteúdo dito militante, dito inteligente, intelectual, entendeu? As pessoas foram atrás dessa vaidade intelectual e deixaram a profundidade de lado, deixaram a contestação filosófica de lado, deixaram o conhecimento de lado, entendeu? Sim. Mas eu acho que sim, existem pessoas que são seus aliados, Existem. independente de estar fora do seu grupo, entendeu? Até lógico. que o privilégio seja desafiado, entendeu? Esse é o ponto. Até que o privilégio daquela pessoa seja desafiado, ela está do seu lado. Se ela precisar te defender, passando por cima de algum privilégio dela, ela não vai fazer. E aí a gente tem todo esse negócio de contexto social, desigualdade social, qual é a relação de nós com as estruturas da nossa sociedade, com as estruturas políticas que a gente vive, com as estruturas sociais que a gente está inserido, entendeu? Todas as estruturas sociais que a gente vive têm reflexo e são do nosso passado e vão estar presentes no nosso futuro enquanto essa sociedade de privilégios for defendida. Enquanto essa sociedade de privilégios for mantida, essas pessoas que estão do seu lado vão virar contra você se esses privilégios forem atacados, se eles forem apontados como privilégio, se eles forem apontados como erro, se o erro dela for apontado. Vamos pensar no pessoal que foi cancelado recentemente? Marília Mendonça e no Big Brother o Thiago Leifert falou que foi cancelado não sei quantas vezes, não é? Sim. Então a gente tem o exemplo da Marília Mendonça. Ela fez uma live, fez uma piada transfóbica, a internet cancelou ela, estou fazendo aspas, a internet cancelou ela e ela fez uma live nova falando sobre transfobia, certo? Sim. Vamos pegar esse exemplo. Marília Mendonça, mulher, rica, cobra sei lá quantos reais pelo show que ela faz, estava fazendo uma live patrocinada para não sei quantas mil pessoas, talvez milhões, não sei. E teve uma piada transfóbica.
quantas pessoas estavam vendo e concordaram com a piada transfóbica, quantas pessoas estavam vendo e foram ofendidas pela piada transfóbica, portanto, a gente tem que prestar atenção nisso também. E depois foram lá, cancelaram ela na internet, só que aí veio o pessoal anti-cancelamento e falou: opa, pera lá, você não vai cancelar a Marília Mendonça. Qual foi a efetividade do cancelamento? Ela não perdeu nada. Perdeu alguma coisa? Acho que ela não perdeu nada. Continua rica, continua com a família dela, com saúde, com tudo, né? Tá lá. Ou seja, a factualidade do cancelamento não passou de uma treta de Twitter. Sim. Thiago Leifert foi cancelado 1000 vezes. Não sei quantas 1000 vezes. É, filho de diretor da Globo, tem dinheiro, tem família, tem 10 programas por mês, sei lá quantos programas. Tá todo dia na TV. Todos os dias você consegue ver o Thiago Leifert na TV. Qual foi a factualidade do... O que aconteceu de fato nesse cancelamento? Não passou de uma treta de Twitter, de uma treta de Instagram. Aí, se a gente for pensar nesse negócio de cancelamento, a factualidade é que não existe cultura do cancelamento, porque é muito difícil alguém é cancelado. E aí eu queria lembrar de um dos mais importantes filósofos que ninguém dá crédito. Isaac Newton, que ele diz que toda ação tem uma reação, e a segunda lei é que toda ação vai gerar uma reação igual à ação inicial, certo? Certo. E, portanto, se uma pessoa é pública, uma figura pública, todas e quaisquer reações que haverão sobre as atitudes dessa pessoa serão públicas. Sim. Se essa pessoa está no privado, se eu tenho uma reação ruim com você, a nossa relação vai ser entre nós dois e não pública. Então, não que eu ache que uma pessoa pública tem que ser tratada de forma ruim, de forma alguma. Eu estou dizendo que a pessoa que está lá disponível ao público, ela está sendo alvo já, seja ela fazendo uma ação boa ou ruim, dos olhos do público. Portanto, a reação a ela vai ser pública, atraindo todo tipo de gente. Gente boa, gente ruim e qualquer outro tipo de gente, entendeu? Nesse meio termo. O problema é que a gente está gerando um assunto, uma filosofia que não é real, que a gente está ouvindo pessoas que são privilegiadas falando: estou sendo cancelado e não sei o quê. Só que a gente está perdendo o foco. Por que você está sendo cancelado? Você foi transfóbico? Você foi racista? O que você foi? O que aconteceu? A gente está perdendo o foco. A gente está perdendo o foco das coisas para cancelar a cultura do cancelamento. Então, assim, a gente não pode deixar essas coisas entrarem na frente, não pode deixar isso turvar a nossa visão sobre o que de fato foi o erro. O erro inicial foi: Marília Mendonça foi transfóbica. Certo? Sim. Por que a gente está cobrando da militância, das travestis, das trans, que estão falando Marília Mendonça foi transfóbica, e falando: não, vocês estão sendo canceladoras, vocês não podem cancelar Marília Mendonça, vocês estão louca? A gente está falando para as pessoas, como disse a Vixen, no famoso reality show RuPaul's Drag Race, ela falou: vocês estão me cobrando como eu devo reagir, mas vocês não estão cobrando ela como deve agir. Então a gente tem que começar, tem que cobrar, tem que corrigir, tem que fazer tudo isso, e tem que fazer isso de forma... Mas como é que a gente está cobrando das pessoas que estão sendo atacadas e vitimizadas por essas pessoas, por essas ofensas? A gente está cobrando delas o ônus de, além de ser ofendida, ir lá didaticamente explicar. Por que ela não tem o direito de ficar brava? Por que elas não têm o direito de se rebelar? Por que elas não têm o direito, além de ser ofendida, de ficar triste? Mas é porque aí tem as pessoas que realmente sentem isso. E tem gente que vai fazer o linchamento apenas para aparecer. Exatamente. Aí é que mora o perigo. Problema, entendeu? É aí que mora o perigo. A gente precisa identificar a superficialidade. Porque tem gente que está fazendo o cancelamento que não se importa com a causa de verdade, que não é da causa. Exatamente. E aí é nisso que você destrói a militância. Exatamente. Porque você só faz a pessoa que não tem comprometimento com a causa, porque ela quer uma chuva de likes, aí ela vai lá atacar a Marília Mendonça para ver se alguém sai curtindo. Alguém dá um like. Exato. E aí é que é o problema. Só que aí eu acho que parte da militância é culpada, porque vê aquele possível aliado: ah, nossa, que legal, o fulano é um aliado, olha lá, que desconstruído que ele é, vamos chover like nele. Exatamente. Só que ele, na verdade, não tem o comprometimento real com a militância. Exatamente. Então, eu entendi o que você quer dizer, que você está falando que, tipo, o motivo do cancelamento, entre aspas, é necessário porque a pessoa errou.
Entendeu? Só que ela tá usando a própria militância para se defender, para não ser cancelada, né? E para esconder Na o erro verdade, ela dela, não tá né? usando a militância, ela criou uma nova militância, que é a militância anti-cancelamento. Porque esse é o ápice desse Big Brother. O Thiago, Boninho já fizeram isso, né? Esse é o Big Brother anti-cancelamento. Essa é a bandeira que tá lá. Tanto que a prova é descobrir quem são os canceladores, Sim. né? Quando, na verdade, isso não existe, isso não existe. O Thiago tá todos os dias na TV, gente. Isso não existe cancelamento. Principalmente se é um homem É, branco. não, ele não tá cancelado nunca, né? Principalmente se você é um homem branco rico. Mas aí o problema é a Lumene, principalmente, entendeu? A Lumene é Carol Conká, Projota, né? A Exato. gente tem São aí, pessoas que são da militância e estão, entre aspas, entre aspas, ou se achava que era da militância, exatamente, né? Só que estão fazendo ações escrotices, super escrotas, entendeu? Exatamente. O Projota questionar a negritude do Gilberto Isso não, gente, isso não tem é cabimento. absurdo, Assim. vocês viram isso? Eu não cheguei a ver esse ponto. Ontem, você viu, Igor? Eu vi, eu assisti o vídeo. Então, tipo, ele que é uma pessoa que teoricamente é da militância, né? A gente se achava que ele era da militância, e aí ele tá fazendo uma agressão a outra pessoa que também é da militância, né? Não E foi o ele nego, que disse que ele era ensaboadinho? o nego de Que ele falou precisava de uma ensaboadinha e se ele dá ele. uma escovadinha, ele embranquece. E se ele cuidar do cabelo dele? Sim, a Tia Má, vamos procurar, a Tia Má escreveu hoje um post sobre isso, que eu acho, assim, que é maravilhoso, Essencial, assim, né? essencial, sabe? Então é isso. É importante, claro que é importante, mas ao mesmo tempo o superficial destrói tudo. E a gente tem que Exatamente. destruir, parar com o superficial. Que aí a gente entra, tipo, como você vai fazer para corrigir alguém sem cancelar essa pessoa, Sim, né? Como que a gente pode chegar numa pessoa e falar você tá errado sem ser um linchamento virtual? sim. A gente precisa deixar a superficialidade de lado pelo menos um minutinho, sabe? É que a gente vive na era do Instagram, na era do Twitter, na era do Facebook, onde todo mundo quer postar a maravilha que é a sua vida, a maravilha que tem na sua vida, o que você quer o like, você quer o engajamento, você quer o retorno rápido e você quer principalmente, que eu acho que tá aí, a validação do seu pensamento, a validação da sua opinião, né? Nossa, validação acho que é a palavra. Acho que é o que É, todo mundo busca com o textão. É a validação É a da. validação, exatamente. O que eu aprovação. sinto que eu acho é válido. O que eu sinto que eu É, acho, ele engaja. O que eu sinto que isso. eu acho, ele é motivador, ele move o mundo e vai mudar o mundo, entendeu? Posso, posso propor uma brincadeira aqui rapidinho? É da tomada? Oi? É da Olha a tomada? brincadeira da tomada. Não, não já tá conectado. A ideia é que, assim, pensando na cultura do cancelamento, temos também o reverso do cancela, que é o passar pano, né? A gente passa pano ali, às vezes, assim, para algumas pessoas que fazem burradas uma vez na vida e são totalmente inocentes. Tipo, Camila De Luca no Big Brother. E aí eu queria saber de vocês se vocês cancelam ou passam pano. Opa, Hum, manda aí, polêmico. polêmico. E aí eu peguei algumas coisinhas assim que aconteceram nas últimas semanas. E aí, de uma forma rápida, queria saber a opinião de vocês. E a gente algumas coisas a gente já conversou, mas aí agora vamos saber. A primeira coisa, 15 milhões de leite condensado. Cancela ou passa pano? Cancela. 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 É, gente, tem nem discussão. Nossa, cancelava com a guilhotina, fácil. Carol Conká é excluída de festivais após as polêmicas de Big Brother. Cancela ou passa pano? Quem cancela o festival ou a Carol Conká? Eu não entendi. Atitude do Cancela, festival. tipo, o festival que cancelou, que excluiu a Carol Conká por conta das ações dentro do Big Brother. Vocês cancelam ou passam pano? A atitude do festival de cancelar. Eu tenho opinião, mas eu quero justificar, assim. Eu também quero justificar. É esse o objetivo, vamos lá. Então, a atitude do festival de tirar a Carol Conká dos nomes de apresentações. Cancela o passapano? Gui, Olha, eu passo pano porque eu acho que o festival provavelmente é patrocinado, as marcas não querem se envolver com essa polêmica, então se ela estiver... Então, assim, pro bem do festival, eu entendo a atitude deles. E entendo que eles cancelaram ela porque realmente ela tem condutas no mínimo duvidosas. Não vou ser eu que vou sentenciar aqui o que eu acho, mas eu acho que ela tem condutas duvidosas e o festival realmente tem que se preservar.
Então, eu acho que por um ponto é esse, e também acho que até para o público não ia ter clima, né? Porque essa pessoa que tá todo mundo com raiva, de repente aparece um vídeo dela, porque acho que era uma participação virtual, se eu não me engano. Isso. Então, eu acho que não ia ter clima, né? Ia ser chuva de vaia se fosse um festival presencial, né? Então eu passo pano para a atitude do festival. Eu também passo pano para o do festival e até para preservar a própria Carol Conká, porque assim, ela não tem noção do que está acontecendo com a carreira dela aqui. Então, tipo, se ela se expor, assim, a assessoria dela até deixar ela se expor num festival desse é horrível para ela, poderia gerar uma revolta. E aí, claro, com certeza também uma revolta com o festival, porque você está usando a pessoa que no momento é a vilã do Big Brother, Exatamente. né? Então, tipo, eu acho que é entendível, sim, o festival cancelar a participação dela por esse motivo, sabe? A Mamacita vai ter que ralar muito Vai, pra gata. ter a carreira dela. Isso daí, só fazendo um parênteses, você falou que ela vai ter que batalhar muito. Depois, se possível, eu gostaria de entrar no mérito do que fazer para ter essa limpeza de imagem. Ah, tá bom. Sim, você quer dar o seu Eu vou passar pano para pro festival o também. festival. Não, com certeza. Próximo, Grammy 2021. Cancela o passapano. Cancela. Cancela. Canceladíssimo. Eu fico na dúvida porque, ao mesmo tempo, temos Beyoncé aí. E aí A temos. Beyoncé não precisa do Grammy, né? A Blue Ivy, sim. Ela pode fazer o prêmio dela, pode fazer o prêmio Ela Blue faz Ivy. da Blue Ivy. Chama de Aliás, Blue eu acho que já demorou para Beyoncé Criar criar o um prêmio Grammy Tidal, dela. né? Exatamente. Cria o prêmio Tidal. Bom, e os últimos dois, então, cancela ou passa pano para cultura do cancelamento, que é o que estamos falando hoje. A cultura do cancelamento tem que ser cancelada, né? Como ela está hoje, cancela. Como ela está hoje, já tá errada, né? Eu passo pano, porque eu acho que ela não existe. Eu pensando aqui, talvez o problema nem seja a cultura do cancelamento, mas sim as pautas vazias, né? Exato, né? A superficialidade, né? Exatamente. O problema não é cancelar ou não uma pessoa, porque você, ultimamente, decide o que você faz com o seu dinheiro, com a sua vida, quem você acompanha, quem você deixa acompanhar. A gente já vai entrar nesse que eu quero levantar esse tópico também. Pode entrar, então. Não, deixa o Igor falar o último. Ah, tá, desculpa. E para finalizar, tá. Pra finalizar, elenco do Big Brother 2021. Cancela o passapano. Nossa senhora. Eu passo pano, porque eu queria ver o que essas pessoas faziam mesmo. Estou achando super entretenimento. É bom ver a verdade das pessoas. Passo pano porque a gente precisava ver o cancelamento acontecer. Ver violência psicológica é abominável, é absurdo, não sei o que, mas a gente precisava saber quem eram essas pessoas que a gente consome. E eu acho que a gente precisa ver mais pessoas que a gente consome. A gente precisa evidenciar essa superficialidade de militância, essa superficialidade de pensamento, essa superficialidade de pessoas. A gente precisa saber o quão supérfluo é o nosso consumo de seres humanos. Antes do Gui levantar o tópico que ele tinha levantado, só queria fazer que nem você falou, que cada um tem o direito de gastar o dinheiro como bem entende. Sim. E isso é verdade. Por exemplo, a gente tem algumas empresas canceladas que são super... cagaram na pandemia, né? Que é o caso da Madeiro, que é o caso da... A academia lá, né? Smart Fit. Temos a Riachuelo, que é super pró-Bolsonaro, tudo. Então, a gente tem o direito de cancelar essas empresas da nossa vida. Sim. Né? Talvez não dê em nada. Porque a diferença é muito pouca. Não vai dar em nada pra eles. Mas no caso né? da Smart Fit, até que surtiu efeito aí, né? Porque as gays todas cancelaram a Smart Fit, que deu uma balada neles, né? O que vocês entendem por cultura do cancelamento? WandaVisão. Você não faz parte da minha realidade, boa. Para a gravação. Não, mas o que eu acho que o prejudicial da cultura do cancelamento pra mim é o linchamento. Mas o que é a cultura do cancelamento? A minha dúvida é essa. Se não é efetivamente você parar de consumir alguém, o que é a cultura do cancelamento? Então, pra mim é o linchamento virtual. Eu acho que o cancelamento é, de certa forma, uma pena de morte para aquela pessoa que deu a bola fora, seja uma pessoa famosa ou não, e falar assim, não, você tá apagado, você não existe mais, você cala a boca, você não tem mais carreira, você perdeu tudo e tudo mais. E se necessário, a gente vai buscar
podres seus de anos atrás. Então eu acho que parece isso, parece uma coisa assim meio que uma sentença, sabe? Então é isso, é um julgamento com sentença. Isso é a cultura do cancelamento. Todo mundo virou juiz. Uhum. Igor? Pra mim, o que define é linchamento online. Acho que é a nova forma de linchar pessoas e não dar espaço para elas se manifestarem de uma outra forma, sabe? E aí, para mim é isso. Não tem, vocês já falaram, já completaram meio que tudo. E Eu aí, acho que é isso. neste momento. Obrigado pela atenção. Com licença, estou saindo. Para a gravação. Mas aí é o que o Gui fala, agora falando é isso, tipo, como você limpa a sua imagem, se você realmente melhorou. Depende do erro, né? Se vai ser possível ou não. Não, então, aí depende do erro. Como é que a gente vai julgar que um erro é mais grave que o outro? Vamos só basear em erro, não vamos basear em... É que transfobia é crime, né? Eu ia falar em fazer crime, mas transfobia é crime, né? Exatamente, se uma pessoa foi racista, ela cometeu um crime. Isso, exatamente. Mas aí vamos colocar situações em que fica nítido que uma determinada pessoa tem um caráter duvidoso, é mau caráter mesmo, vai. E aí, como é que você limpa a imagem? Como é que você prova que você não é mau caráter, sabe? A gente tem visto várias atitudes de uma pessoa X e tudo indica que essa pessoa é mau caráter, né? Porque, sei lá, tem... Como a Carol Conká vai melhorar a imagem dela, né? Exatamente. Como é que ela vai mostrar que ela realmente é uma pessoa do bem, que não maltrata as outras? Que, no fim das contas, acaba sendo como eu posso consumir a Carol Conká sem sentir culpa e como a Carol Conká pode me agradar a fim de eu continuar dando meu like pra ela. No fim das contas é isso que acontece. Ela precisa me agradar novamente. Eu acho, efetivamente, não existe cultura do cancelamento, porque é muito difícil de cancelar uma pessoa, principalmente se ela tem dinheiro, se ela é rica, se ela é branca. Eu acho muito difícil que haja impacto real sobre... Estou falando disso socialmente, né, sobre a sociedade, que haja um impacto de mudança, né? Não vai mudar nada, a pessoa vai continuar sendo aquela pessoa. O Thiago tá na TV, de novo, 7 dias por semana. Mas eu acho que tem pessoas que melhoram. Obviamente tem pessoas que melhoram, mas aí o problema é o seguinte: não foi um cancelamento, foi uma lição. A gente não pode chamar mais a atenção das pessoas, entendeu? Esse é o problema. Eu não sei se eu concordo com não existe a cultura do cancelamento. Eu acho que ela existe, mas tudo tá ligado ao poder que você tem, assim. Porque, por exemplo, o Fih falou sobre não sei se foi o Fih ou foi você, sobre o cara que fez lá o símbolo que pareceu nazista, foi acusado de nazista, não conseguiu emprego, foi super cancelado por todo mundo, mas o cara não tinha poder para recorrer a ninguém, assim. E ele ficou cancelado, e é isso, foda-se. Vão lembrar dele daqui. Ele foi uma vítima da cultura do cancelamento, entendeu? Sim. A cultura do cancelamento não funciona com poderosos. Sim. Com poderosos. Mas aí, como é que isso vai atingir as pessoas que não têm tanta visualização assim, entendeu? Uma pessoa viu essa pessoa, tirou conclusões precipitadas, isso foi uma pessoa, e liderou esse linchamento, você entendeu? Então foi a visão de uma pessoa que foi respeitada. Você entendeu? É aí que mora o perigo. Foi comprada, né? Como é que a visão dessa pessoa foi respeitada e por quê? Como é que as pessoas não tiveram o critério de... Você entendeu? Aí mora esse perigo, essa crueldade. Mora em cada um, gente. Cada indivíduo que foi lá atrás da pessoa, assim, entendeu? Porque é a cultura de querer cancelar alguém que fez algo errado, entendeu? Com certeza. A cultura do cancelamento não funciona contra poderosos. Sim. Porque, tipo, ninguém Mas vai quem tá reclamando afetar... disso... São eles, porque eles têm força. Você entendeu? Exatamente. Mas a gente tem que tomar cuidado para não linchar pessoas que, na verdade, estão de verdade intencionadas a E aí afetar, a gente pode entendeu? cair nos... Por exemplo, lembra, recentemente não, né? Mas há uns anos atrás, que aconteceu o linchamento de verdade de uma mulher porque passaram uma notícia falsa. Lá no Guarujá, de que ela tinha matado uma criança, uma coisa assim. E se a gente pensar nisso, a mulher morreu, né? Foi linchada, literalmente linchada.
até a morte, porque acusaram ela de bruxaria. Exato. Então, assim, aí também tem cultura do cancelamento, você entendeu? É. Então, não é nova, não é da internet, né? Tá aí no poder da mídia. Sim, com mais força, né? Só ganhou mais força na internet, como tudo. Sim. Eu acho que assim, Ganhou o mais força na problema internet. que a O gente nome é novo, o termo é novo. O Né? termo é novo. O fato na verdade. E aí é que tá o meu ponto. O problema é usaram um meme pra criar uma coisa que já existia desde sempre, entendeu? Pra O meu migrar problema é essa esse. coisa, né? O meme é a migração do que era algo físico real para algo que seja tipo internet. Sim. Sim. Não, o que a gente tem que tomar cuidado é que os cancelados usem essa, você é cancelador. Exatamente. Você tem que tomar cuidado com isso para não acabar com o erro dessa pessoa. Entendeu? Tipo, esconder o erro dessa pessoa. Sim. Então, tipo, a pessoa ela erra antes de alguém cancelar, ou no momento que ela está sendo cancelada, entre Agora aspas, ficou famoso o termo, né? Já tô cancelada mesmo, vou falar bosta, entendeu? Nossa, não tem nada a perder, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque a militância ela ainda existe, ela ainda é necessária, e as pessoas, a gente erra. Quem daqui de nós não era racista, homofóbico, transfóbico, porque a gente cresceu numa sociedade assim, a gente viveu numa sociedade assim. Só que foi através de pessoas nos corrigindo, exemplos que a gente foi vendo, que a gente foi melhorando, e a gente chegou onde, e a gente não está perfeito, a gente tem muito a melhorar ainda. Tem muita coisas que a gente tem que se desconstruir e melhorar, entendeu? Então, talvez a gente teria sido cancelado, e aí o problema é isso. Existe até muitos linchamentos de adolescentes. Um adolescente, se ele comete um erro, ele é linchado na internet. Sim. E, tipo, nunca mais aquela pessoa não tem... Não, você errou com 12, 13 anos, você não merece viver mais. Sem dar oportunidade da pessoa poder melhorar. Uma realidade é que ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém Isso gosta. É verdade. Ninguém né? gosta, eu detesto A ser gente corrigido. também não, né? Só que o problema as pessoas respondem diferente a uma correção. Quando eu sou corrigido, você não vai me ouvir falar pro resto da noite, gente. Se você me corrige uma vez, eu calo a minha boca, eu vou pro meu quarto, eu deito lá e falo, gente, eu choro. Sou um branco privilegiado, Fiuk. Então, eu não choro desse jeito, mas eu não chego a chorar. Eu falo, putz, o que é isso, né, que aconteceu? O que eu não tô entendendo? Porque a pior sensação pra mim é me sentir burro. Então, se eu me sinto burro, eu calo a boca. Porque é melhor você calar a boca do que ser burro, do que comprovar que você é burro de fato, você entendeu? Então, pra mim é isso, você entendeu? Eu me sinto burro e eu calo a boca e próximo aí, entendeu? Vai tomar no cu e cala a boca, Cala a boca, vai tomar no cu. Só que não. Não, então, eu não tenho essa coisa de, tipo, brigar com a pessoa que está me corrigindo. Mas a maioria das pessoas tem. Por isso que vem esse negócio de cultura do cancelamento, de, tipo, cancelar o cancelador, você entendeu? Você não vai me corrigir. Você não vai me corrigir. Porque, olha pra mim, eu sou belíssima, você quer me cancelar? Tá louca? Fala aí, Igor. Eu queria abrir agora uma pauta. A gente está entrando agora no finalzinho, né, do podcast. E assim, uma das coisas que eu achei intrigante do Big Brother é o medo de ser cancelado que tem sido muito latente, né? E aí o Big Brother tem mostrado o que eu falei do Fiuk, eu lembro, tipo, ele chora com qualquer coisa, com medo de ser cancelado por ser um cara branco, privilegiado, filho. E aí eu penso nessas duas coisas, assim, tipo, tanto no medo do cancelamento, quanto vocês acham que essa edição do Big Brother pode mexer com essa cultura, ou vocês acreditam que vai passar despercebido e amanhã a gente tá cancelando todo mundo de novo? Eu acho que vai ser problemático corrigir alguém. Eu acho que se você tentar corrigir alguém, você vai ser taxado de cancelador. Entendeu? Por mais que a pessoa esteja errada, se você tentar... Isso já tá acontecendo fora há muito tempo. Sim, né? sim. Desde que existe... Você é chato de tentar corrigir a pessoa. O termo cancelamento já tem a cultura anti-cancelamento. Eu acho que esse é um problema que a militância vai ter que enfrentar, entendeu? Tipo... Lumena. Ih, lá vem a Lumena. Lá vem a Lumena querendo palestrar, sabe? Palestrinha. Então eu acho que só vai validar tipo... os opressores, né? O que as pessoas quiserem falar, a opinião que elas quiserem dar, por mais problemática que seja, vai ter que ser validada porque não pode cancelar. E é esse o meu problema com a cultura anti-cancelamento, você entendeu?
gera mais impacto negativo do que positivo. Por mais superficial que a pessoa seja, tem como você aprofundar ela. Agora, por mais ignorante que a pessoa seja sobre um assunto, ela se sinta escudada, sabe? Se sinta protegida de uma correção, de um cancelamento. Mas ela vai poder falar bosta. Entendeu? Esse é o perigo. Esse é o perigo. Mas então eu acho que tá faltando bom senso, né, gente? Porque, na verdade. Isso há muito tempo. Assim, bom senso no sentido da moderação, né? Eventualmente você vai precisar, todos nós precisaremos corrigir alguém ou colocar alguém em seu devido lugar. Ou ser Você também corrigidos, não né? você não vai poder sofrer abuso quieto, porque senão você vai ficar com medo de ser um cancelador. Entendeu? Então eu acho que isso é muito complicado, né? A gente vive num momento onde tudo não existe nuances, né? Ou é certo ou é errado. Não existe assim o meio termo, a nuance, assim, que não é bem isso, não é bem aquilo. Então acho que são tempos muito sombrios, né? Acho que eu sempre falava assim, para meus amigos sobre o quanto essa juventude 880 tem ganhado espaço, assim. Quando o João, por exemplo, lançou um álbum Lobos dele, eu senti que era tudo muito intenso. Ou ele estava muito, muito, muito triste, depressivo, querendo se matar, ou ele estava muito feliz, querendo jogar a mina na parede, beijar e trepar em qualquer lugar. Esse rolê do 880. E aí chegou um momento em que os jovens reescrevem a cultura do momento, assim, do Brasil, e aí essa galera 880. Então tudo fica muito intenso e as coisas ficam vazias, acho que por esse motivo, né? A galera quer sempre, tipo, ou é muito intenso, ou é intenso porra nenhuma. Ou é depressivo, ou é feliz pra cacete. E aí fica todo mundo com esse medo, porque não existe mais meio termo. E eu vou colocar mais uma coisa, assim, só para acrescentar. Tem um episódio de uma série chamada Black Mirror que vive numa hipotética sociedade onde a gente vive em busca da aprovação. Todo mundo é avaliado, né, com 5 estrelas, como se todo mundo fosse o Uber, assim, uma situação desse jeito. Então eu acho que de repente vai caminhar um pouco para isso, né? A gente vai perder a espontaneidade, a possibilidade de, sei lá, ter opinião sobre alguma coisa, porque a gente vai ter medo de ser cancelado. Então vai ser sempre sorrisinho falso para tudo, hipocrisia para tudo. E o que não é legal também, né? Então, assim, nunca você vai ver nada relacionado à intolerância, mas também você nunca vai ver a opinião sincera ou real das coisas, né? Porque você está sempre em busca de ser bem avaliado. É isso aí. Ou você cancela, ou você é cancelador, ou você vai ser cancelado. Não tem caminho. Não tem pra onde fugir. Mas eu acho que a gente vai ter sim. Eu, sei lá, eu prefiro. E não digo nem só que nem você falou sofrer abuso, às vezes não é nem abuso contra mim. Né? Às vezes eu vejo uma pessoa sendo racista ou transfóbica. E aí eu recebi uma consciência que eu não consigo passar sem tentar, porque eu sinto, na verdade, tipo, putz, você cometeu um erro, né? É porque E é incomoda. fogo, É porque né? é o seguinte: Entendeu? racismo, transfobia, LGBTfobia em geral, machismo, todas essas coisas são injustiças. E ninguém gosta. Ninguém não, né? Estou generalizando muito. A maioria das pessoas decentes não gostam de ver uma injustiça. Eu não gosto, eu me sinto muito incomodado com uma injustiça. Antes de começar a gravar o programa, a gente estava conversando, falei pro Gui, como a última vez que eu saí do meu emprego, eu presenciei uma injustiça e eu pedi demissão. Porque se o ambiente não vai me abraçar dessa forma e a pessoa vai estar cometendo injustiças diariamente na minha frente, eu prefiro ir embora, eu prefiro sair. Então eu cancelei o meu contrato. Entendeu? Porque é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de ver injustiças e eu vou falar, eu vou chamar atenção e eu vou gritar, eu vou berrar. E eu acho que eu prefiro passar como cancelador do que passar um pano. Entendeu? Eu prefiro passar como cancelador do que passar um pano. Eu prefiro que você me deteste, me ache a pessoa mais chata do mundo, mas na minha frente você não vai cometer uma injustiça. Não vai. Então a dica é, para quem tá cancelando, qual é a sua razão, qual é o seu motivo, qual é a sua circunstância? Para quem é anti-cancelamento, qual é a sua profundidade nisso tudo aí? Entendeu? E pro cancelador, você tem embasamento? O cancelador também, né? O cancelador, qual a sua profundidade Qual a sua profundidade? daí? Você tem? E o anti-cancelamento, Amada, qual a sua posição quanto ao erro que foi esclarecido aqui? Vamos pro Indicacholas, então? Vamos, então?
Vamos. Então, o indicativo dessa semana será indicações de personalidades ou produtos que tenham um tipo de embasamento, profundidade, é isso, né? Culturas para se aprofundar. Culturas para se aprofundar, este é o tema do Cultura pra gente sair do superficial. shows. Quem quer começar? Eu vou começar então. Eu vou indicar a Dimitra Vulcana. Lá no Twitter, se digita lá Dimitra Vulcana, vai aparecer a Doutora Drag. Ela é youtuber, ela é podcaster e tal. E ela tá comentando bastante sobre Big Brother ultimamente. Ela tá comentando todos os dias, quase. E ela é doutora, ela é. Como é que é? Ela é professora de história e tal, filosofia. E ela é doutora em ciências da saúde. Ela é militante e tal, coisa. E ela comenta muito, tá comentando muito de Big Brother, mas ela fala bastante coisa sobre tudo, né, na verdade. Porque ela é influencer, ela tá lá no Twitter. Então segue lá, doutora drag Dimitra Vulcana. Dimitra. Dimitra Vulcana. Vulcana. Muito que bem. Muito que lindo. Posso ir então? Pode. Uhum. Eu vou indicar duas personalidades que eu tenho aprendido muito. Uma é a nossa vereadora maravilhosa, Erika Hilton. Maravilhosa. Maravilhosa. Legal. Erika Hilton, ela tem abraçado muitas pautas e é a primeira vereadora trans e negra eleita da cidade de São Paulo. Essa é militante, viu? E Essa é ela é militante militante raiz. de verdade, raiz, sabe? Então, ela tem sempre trazido pautas e agora, como ela é vereadora, ela está mostrando políticas sociais que possam realmente mudar a coisa de verdade, né? Ela está tentando de verdade. Ou ela até falou, ela participou de um programa Roda Viva esses dias e ela falou que logo depois do programa ela recebeu uma ligação do Jô Soares. E o Jô falou que há muitos anos não via uma política igual a ela. Então, uma grande promessa assim para o Brasil. Esperamos que seja mesmo, né? E que ela possa nos ensinar muito de verdade, assim. Ela ter sido a primeira vereadora eleita, eu acho que trans, né? Eleita, eu acho que pode ajudar muito. A mulher que mais recebeu votos também no Brasil, né? Se não me Sim, engano. sim. E a outra é a Tia Má, que a Tia Má também é mulher negra, da nordestina, LGBT, sabe? Ela fala que ela tem todas as minorias, ela abraça, mãe, sabe, de dois filhos agora, e ela sempre tem coisa útil para falar. Então, Sempre. a Tia Má para falar, você tem que ler, tem que ouvir, porque ela tem muita coisa a ensinar. Então, Erika Hilton e Tia Má. Que lindo. Quem Gui? quer? Eu vou indicar a série Black Mirror, que eu acho que previu essa cultura do cancelamento, principalmente com esse episódio. Existem outros episódios interessantes, mas esse eu acho que é muito, muito espelho do que a gente está vivendo e parecia, eu acho que em 2018 que esse episódio foi lançado, se eu não me engano, parecia uma coisa muito distante do que a gente vive hoje, né? Tipo, e não Se é. tornou Eu acho que a realidade, nossa né? realidade está muito mais próxima daquilo que foi colocado no episódio. Então, se você pede para o Uber que você quer abrir o vidro porque está muito quente, você pode ter uma nota de avaliação menor e isso vai afetar o número de estrelas que você tem em relação à sociedade. Então, eu acho que é isso. Assim, a minha indicação é essa. Muito que bem. Antes porque eu vou indicar o porquê, explicar um pouco o porquê da minha indicação. Eu vi um termo que me chamou muita atenção, que é alguém falou assim: "Ah, eu sou um militante descansando". E eu achei isso genial assim, porque acho que as pautas sobre militância têm se tornado essas coisas tão superficiais que a outra parte da militância que milita de verdade por alguma causa é, acaba sofrendo uma pressão muito maior e é cansativo ser militante, assim. É cansativo militar, falar sobre alguma coisa. Quando eu estava no meu hype de falar sobre gordofobia nas escolas, com as pessoas, era cansativo e desgastador. E aí, a Lineker e a Linda da Quebrada tem um vídeo no canal da Secretaria Municipal da Cultura de Osasco que se chama Lineker e Linda Quebrada discutem sobre o peso da representatividade. E eu acho esse vídeo lindo
pra caramba. Pra quem não sabe, elas moravam juntas, são super amigas, irmãs, se ajudaram em suas carreiras e conforme elas foram alcançando a fama, elas foram trabalhando e de repente, tipo, para poder ter um papo legal de duas manas que não se vê há muito tempo, elas têm que ter uma câmera ligada e elas sentado, gravando, criando conteúdo para poder falar sobre o quanto elas estão cansadas também de estar nesse lugar de representatividade. Então eu indico este vídeo para vocês acham no YouTube, facinho. Que legal. Sim, esses dias a Mandy Candy estava enfrentando um problema desses também, né? É, Porque ela estava gravando conteúdos que não era, acho que não era militantes. não era militantes. E aí começaram a cobrar dela, mas você parou de ser militante? E ela Por falou, que você não gente, tá falando mais de trans? É. Por que você não tá falando mais de sendo trans? que é a primeira mulher, assim, Mulher trans trans, gamer que começou tudo, ela sempre tá militando, a existência dela é uma militância, né? E aí ela começou a parar de falar disso, foram lá e cobrar dela uma militância e tipo, por que a gente tem que exigir que essa pessoa se dedique única e exclusivamente sobre isso? Ela é muito mais do que militante, né? Ela é uma mulher, ela é uma gamer, ela é uma youtuber, ela é uma empresária. de sucesso. E aí você tem que exigir que ela fala só sobre a militância trans? É absurdo você exigir isso da pessoa, né? Exatamente. Sendo que A gente caiu nesse negócio da superficialidade, e isso é superficialidade. É o exercício da superficialidade. você perde essa... Você limitar as pessoas, entendeu? A uma fachada que precisa ser exercida sempre. Então, é isso aí. A mente foi cobrada por superficialidade. Ela foi cobrada para ser mais superficial. Falar sobre uma coisa só. Falar sobre uma coisa compreensível para uma pessoa só. Entendeu? Ela não pode ser múltipla. Ela precisa ser superficial. Uhum. Então É é isso, isso gente. que tinha. Hoje foi que foi, hein? Hoje foi mais pesado. Foi pesado, mas foi gostoso também de falar Foi. sobre. Necessário, né? Uma sintonia muito gostosa. Bom, brigadão aí pelo espaço, brigadão pelo tema também, acho que foi super legal. Você que está escutando, não esqueça de nos seguir aqui no agregador que você está escutando. Se você estiver também em alguma plataforma que dê para descer o like, deixe seu like, porque o like é legal, tá bom? Segue a gente lá no YouTube que vai ter coisinha nova, hein? Vai ter novidades no YouTube. Certo, Então é isso. gente? Posso ouvir um Amém Lumena? Amém, Lumena. Amém, Lumena. Vou ouvir o Deus me Gui? defenderá. Amém Lumena. Não. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, beijos. Tchau, mamacita falou.